O imigrante voluntário é aquela pessoa que tem a vontade de ir para um outro país, né? Cruzar as fronteiras internacionais do seu país. Ela tem a possibilidade de fazer um planejamento em relação a essa saída e depois a esse deslocamento e essa chegada. Normalmente é um deslocamento rápido, então do seu país de origem diretamente para o país, para esse novo país para onde ela vai. E ela tem sempre a possibilidade de retorno, que não é um detalhe, porque então ela continua tendo toda a proteção enquanto cidadã do seu país de origem. Já o imigrante involuntário, não. O imigrante involuntário, pensando no processo migratório como etapa pré-migratória, deslocamento, depois a chegada na nova sociedade, essa pessoa, geralmente na etapa pré-migratória, existem várias motivações coercitivas, várias motivações coercitivas que a levaram a ser obrigada a deixar o seu país. Então não é algo que ela escolheu, mas uma impossibilidade de continuar no país em que ela estava. Ela sai, esse deslocamento, essa etapa pré-migratória, então ela tem muitas vezes tem eventos de violência extrema. Depois, nesses deslocamentos, são deslocamentos longos muitas vezes, então a pessoa sai do seu país, vai para outro, geralmente um país próximo, vizinho, depois ela vai para outro, depois para outro, né? Então, vários países até chegar no Brasil, por exemplo. E outros países que então também se reproduzem essas violências já vividas na etapa pré-migratória. Quando ela chega no Brasil, muitas vezes ela não tem informações anteriores sobre esse país. Então, eu falo do Brasil no nosso contexto aqui, mas podemos pensar em outros países também. Todo esse planejamento que aquele imigrante voluntário pôde fazer e depois a despedida do contexto dos seus amigos, da sua família, não existe. Muitas vezes essa pessoa chega aqui sozinha, ela chega aqui sem família, ela nem sabe onde estão os membros da família dela. Muitos deles ela perdeu no caminho, muitas vezes ela viu eles morrerem. E aí, pegando então o imigrante involuntário que a Maria fala, né, a gente tem a categoria refugiado, né, que é uma categoria, é um status que, bom, as pessoas podem dizer, elas muitas vezes se dizem refugiadas, mas o refugiado, né, ele é reconhecido internacionalmente, é uma categoria, um status que ele é definido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Então, também a ONU vai dizer quais são os países que estão produzindo refugiados. Então, a partir disso, a gente sabe que uma pessoa que vem de tal lugar pode ser, né, recebida, acolhida no Brasil ou em outro país como refugiada. O que isso significa? Teoricamente, que ela está sob tutela da ONU, né? Uhum. Então, por onde ela estiver no caminho e onde ela ficar, tem políticas, né, e aí formas de acolhimento estritas nesse sentido. Ainda que a gente possa discutir a efetividade dessas práticas em alguns contextos, como no Brasil. Mas ainda assim, é um mecanismo de proteção internacional que garante algumas coisas a essas pessoas. Diferente de outros imigrantes involuntários que não são refugiados, como no caso dos haitianos no Brasil. O Haiti não é considerado um país, nesse momento, produtor de refugiados. Ele tem um histórico de violações de direitos, de instabilidades políticas, né, de guerras internas, importante, reconhecido internacionalmente, mas não caracteriza refúgio. Então, no caso do Brasil, por exemplo, eles foram acolhidos, né, tiveram o status de residência permanente por razões humanitárias, mas quando a gente tem alguma questão, né, de vulnerabilidade, de violação, para poder garantir, né, questões importantes para a vida desses sujeitos, a gente ainda fica com uma defasagem quando elas não são refugiadas, porque a gente não pode recorrer ao Acnur, ao CONARE, né? Então, é uma questão formal, mas é uma questão que tem impactos concretos na vida dessas pessoas. Sim, porque nem essa proteção, então, elas têm. Isso. No estado de Santa Catarina, a gente pode pensar algumas cidades em que existem maiores concentrações de imigrantes refugiados. Por exemplo, Chapecó, a cidade de Palhoça, a cidade de Joinville, a cidade de Criciúma. Itajaí também, Balneário Camboriú e Florianópolis, né? Então, falando daqui de Florianópolis, que é o nosso principal campo de atuação, o que a gente tem percebido é que por não ter uma política de Estado
que pense, que garanta o acolhimento e a integração dessas pessoas na sociedade, elas estão muito desassistidas. E o que a gente percebeu do ano passado para cá, nesse contato com os imigrantes, é um agravamento muito grande da situação deles. Então hoje existem muitos imigrantes refugiados em situação de rua, né? O que dificulta muito a possibilidade, o que nos faz então, como a Aline falou, pensar sempre num trabalho em rede, em equipe, um trabalho interdisciplinar, nos faz depender mais ainda desses outros trabalhos, de um grande suporte, principalmente da assistência social, para poder dar continuidade a um trabalho também clínico, né? A gente tem o compromisso ético, né, com os sujeitos que encontramos, né, e aí nos vários âmbitos, nos vários contextos de trabalho e de atuação. A gente parte de um trabalho que ele é clínico, então muito pautado na questão da escuta, mas entendemos que a escuta ela não é restrita ao âmbito do setting, né, das quatro paredes, né, do consultório. Então, que a clínica ela é feita pautada na possibilidade de escutar, de abrir mão do saber, né, de abrir mão dessa posição de que eu sei alguma coisa sobre como fazer para que esse sujeito deixe, né, de sofrer, para que ele tenha algumas questões garantidas, e escute, veja que contexto é esse, escute, olhe, pense e criticamente avalie as possibilidades de intervenção, de acolhimento e de garantia de políticas. Então a gente pode dividir aí, né, tanto no âmbito dessa questão mais clínica, que não está estrita à clínica, da escuta do sujeito frente às suas diferenças e aquilo que o constitui, né? Mas também a questão do trabalho na garantia de direitos, na construção de políticas públicas, a partir de trabalhos de pesquisa, de trabalhos de atuação, de intervenções, enfim, diversos aí contextos, né, em que o psicólogo está atuando, né? Então, o psicólogo tem sim o compromisso de poder pensar como estabelecer uma rede, né, que possa garantir que essas pessoas não venham a sofrer as violações que elas sofreram outrora, né, que fizeram com que elas tivessem que se deslocar, ou mesmo novas, né, violações aqui no contexto brasileiro. Primeira coisa, acho que é a distinção da migração voluntária e a migração involuntária. Então, pensar que o foco de trabalho são com esses imigrantes involuntários, que essas pessoas então não escolheram estar aqui, vieram para cá porque era impossível dar continuidade a uma vida no país onde elas estavam. E no contexto do trabalho, do contato mais direto, do trabalho da psicologia desse contato mais direto com os imigrantes refugiados, é que muitas vezes a gente precisa renunciar a muitos saberes, né? Porque se então essas pessoas se constituem, os imigrantes, todos nós nos constituímos na nossa cultura de origem. E a gente precisa resgatar esses elementos dessa cultura de origem para poder pensar recursos que essa pessoa pode novamente acionar para dar continuidade à sua vida. Tem algo importante, que é a gente poder pensar que migração sempre existiu. Mas os fluxos migratórios atuais, eles se caracterizam, né, e eles se dão num contexto econômico, político, enfim, global, muito específico, né, contemporâneo. Então, nesse sentido, a gente não pode esquecer que qualquer um de nós está sujeito a essa condição, né? Então, se a gente não consegue entender alguma coisa pela perspectiva do acolhimento da diferença, vamos então se voltar para a gente e pensar que então a situação de uma imigração involuntária, de um refúgio em função de uma catástrofe natural, de uma instabilidade política, de uma guerra, de um conflito, de uma perseguição por diversas questões políticas, de orientação sexual, religiosas, elas estão postas como possibilidade para qualquer sujeito.